Salve, salve nação, vambora com mais um vídeo aí falando sobre o nosso Flamengo. Vamos falar sobre a notícia Fabrício Bruno, né? Após o Cruzeiro aumentar a sua proposta para 7 milhões de euros, Flamengo e Cruzeiro estão muito perto para poder fechar o negócio, né? A qualquer momento o Flamengo pode anunciar a venda em definitivo de Fabrício Bruno, então está por detalhes, né? Flamengo, nessa quarta-feira, dia 8 de janeiro, né? O Flamengo, os jogadores titulares, vamos dizer assim, volta a ser representado normalmente, é a representação dos jogadores titulares. E também, né, o Flamengo nessa semana aí estreia pelo Campeonato Carioca, né? O tão aguardado aí jogo do Flamengo aí, mesmo com o time de base, o Flamengo volta a entrar em campo com o time de base e o Flamengo vai viajar para os Estados Unidos, né, fazer a sua pré-temporada lá com outros clubes também brasileiros, como São Paulo, Cruzeiro e mais um, se não me engano. Fortaleza também vai, se não me engano. Então é isso aí, tamo junto, vambora com mais um vídeo, deixe seu like e é nóis. E o resultado do jogo, teve jogo treino, né, entre Flamengo e Maricá. E será que o Flamengo ganhou? Deixa o Vini Casagrande falar aí, vambora. No esquenta para a estreia do Cariocão, o Flamengo venceu um jogo treino contra o Maricá. A equipe principal se reapresenta nessa semana, na quarta-feira, e a gente vai ver esse VT desse jogo treino. E na volta o Vene atualiza o drone sobre o zagueiro Fabrício Bruno. Tem novidade, daqui a pouco a gente volta. Para os meninos rubro-negros, o ano já começou a todo vapor. Muita preparação para a grande estreia no Carioca no próximo domingo. Os jovens já tiveram uma missão e cumpriram bem. Sob o comando do técnico Kleber dos Santos, o time venceu o Maricá por 1-0, com gol de Daniel Salles. O adversário vai jogar a primeira vez a principal divisão do futebol e irá enfrentar o Flamengo na última rodada do estadual. A gente vinha de uma preparação de 9 dias, né? Tínhamos feito um treino com o pessoal que está estreando na Copinha hoje, e esse é o nosso segundo jogo treino, incluindo uma equipe que a gente vai enfrentar no Campeonato Carioca na última rodada. Foi um jogo importante para que eles peguem ritmo, né? Os jogadores ainda estão adquirindo no ritmo, adquirindo condição física ideal para que a gente possa, no dia 12, ali, estar na melhor forma possível para enfrentar a equipe do Boa Vista. Os garotos do Ninho irão representar o Flamengo nos jogos fora de casa. As primeiras partidas serão no Nordeste. Ao todo, serão 4 duelos em que os jovens terão que mostrar seu talento longe do Rio. A torcida do Nordeste do Flamengo ela é uma torcida muito apaixonada. Nós já tivemos lá em algumas ocasiões, tivemos no Acre agora também para representar o Flamengo com o Sub-20. E os atletas sabem da importância de representar o Flamengo, especialmente lá nesses 4 jogos lá no Nordeste. Enquanto isso, o elenco principal retorna aos trabalhos apenas na quarta-feira, sob o comando de Felipe Luiz. 2 dias depois, a delegação viaja para os Estados Unidos, onde realiza a pré-temporada. E no dia 19, já tem amistoso contra o São Paulo. E só retorna ao Rio já no final do mês. Essa semana também será de intenso trabalho para o novo diretor de futebol do clube, José Boto, que já tem como grande meta achar um atacante para substituir Gabigol. No entanto, a movimentação por um novo jogador ainda é tranquila. Para esse ano, o Flamengo tem várias missões pela frente e quer começar 2025 com o pé direito. Vene Casagrande, toda hora que o Vene bota a mensagem lá no grupo do SBT Esportes, eu falei, vendeu, agora fechou, Fabrício Bruno, vai ou não vai, Vene? E aí, boa tarde. Boa tarde, Flavinho, boa tarde, Pedrosa, bem-vindo de volta. Obrigado, um prazer. Sentimos sua falta por aqui, meu amigo. Ainda bem que você está de volta. Senti falta de vocês também. O quê? 17 anos 17 fora. dias. Ah, não foi só isso, não, Vene. Tanta coisa aconteceu na sua ausência. Festa da empresa. Ó, Fabrício Bruno tá próximo de ser vendido, por exemplo. Você esperava isso? Pro Cruzeiro, não. Então, pois é, mas está muito próximo. A gente está brincando aqui, mas enquanto a gente faz o programa, está acontecendo uma reunião no Ninho do Urubu, com o José Boto, agora, BAP, exatamente, porque muita coisa está acontecendo lá no Ninho do Urubu nessa manhã. Teve mudança do departamento médico durante o final de semana. O Márcio Tanuro, ele foi desligado, um profissional que estava lá há quase 23 anos. O Runco, que já foi médico do Flamengo, médico da seleção brasileira, voltou e ele está voltando com a equipe dele. Por exemplo, o Paulo Ribeiro, o psicólogo que estava no Botafogo, está lá no Ninho do Urubu nesse momento, porque ele foi contratado pelo Flamengo, ele está de volta ao Flamengo também, porque ele já trabalhou no Flamengo em outros momentos, um profissional super, enfim, renomado, muita gente elogia, 35 anos de psicologia no futebol, PhD em psicologia, e é algo que o BAP prometeu durante o período eleitoral, se ele ganhasse o pleito, ele ia botar um psicólogo no dia a dia do futebol, algo que não tinha desde 2019. Então lá no Ninho do Urubu tem muita coisa acontecendo agora, vários profissionais chegando,
vários profissionais serão desligados, acontece, todo mundo sabe que quando tem troca de gestão num clube de futebol isso acaba acontecendo, óbvio, é normal, o Runco ele vai querer botar pessoas da confiança dele no dia a dia para trabalhar junto com ele. Ele não será um profissional do futebol, ele será um diretor médico ligado a todo o clube, por exemplo, ele vai escolher um médico para trabalhar no basquete, um médico para trabalhar no futebol, um médico para trabalhar no vôlei, então ele será um diretor médico do Flamengo, do Clube de Regatas do Flamengo. Falando sobre essas mudanças, aí acontece também uma reunião para debater a venda do Fabrício Bruno. Com o pessoal do Cruzeiro lá? Ou... Não. É com o BAP, exatamente. É José Boto, uma reunião interna, porque o José Boto ele recebeu a nova proposta do Cruzeiro, o Flamengo recusou a primeira, a nova proposta é de 7 milhões de euros de maneira fixa, por 70% dos direitos econômicos. A primeira 5 milhões. A primeira 5 por 50%. Aí eles subiram para 7 milhões, pegando 70%, porém tem um adicional aí, um bônus de 800 mil euros por metas. Por exemplo, se o Cruzeiro for campeão, aí o Flamengo acaba recebendo essas metas. Mas essa proposta foi bem avaliada pela diretoria do Flamengo. Só que eles estão analisando agora a forma de pagamento, porque o Cruzeiro ofereceu em 3 parcelas. O Flamengo tenta melhorar essa forma de pagamento. Flavinho, eu vou ser bem sincero, pelo que eu estou acompanhando dessa negociação, dificilmente o Fabrício Bruno não será vendido. A pergunta não é nem se ele será vendido, a pergunta é quando ele será vendido. Arrisco a dizer que ele nem deve se apresentar ao Flamengo na quarta-feira, no dia 8, até porque o Cruzeiro está com pressa, porque o Cruzeiro também vai para os Estados Unidos e quer ter o Fabrício Bruno no dia a dia dessa preparação, dessa pré-temporada. Então é questão de tempo para o Fabrício Bruno ser vendido. É diferente do Wesley, por exemplo. O Wesley, o Flamengo não vende de jeito nenhum. O martelo está batido. O Cruzeiro já foi para os Estados Unidos, já, hein? Deve estar com pressa, então. Está com muita pressa, exatamente. E o Wesley fala. O Wesley fica no Flamengo pelo menos até o Super Mundial, porque o Flamengo entende que é uma posição extremamente difícil de você repor. No caso do Fabrício Bruno, ele já vai ser reserva. Então, teoricamente, o Flamengo não precisaria buscar um jogador para ser titular, porque o Felipe Luiz entende que a dupla titular dele é Léo Ortiz e Léo Pereira, e o Fabrício Bruno seria reserva. E para essa posição, se a gente for parar e analisar o mercado, é muito mais fácil mesmo de você achar. Agora, lateral, seja direito, seja esquerda, isso é uma posição carente no futebol mundial, não é só no futebol brasileiro. Ô Pedrosa, não sei se é tão fácil achar um substituto para o Fabrício. Eu gosto muito do Fabrício Bruno, admiro, acho um ótimo zagueiro, muito regular, foi para a seleção brasileira com justiça. Não sei se é tão fácil recuperar aí no mercado, achar um Fabrício Bruno. Você acha que o Flamengo agora está fazendo até um jogo duro, vendendo um pouco, né, por 7 milhões. É uma boa para o Flamengo? Você acha que deveria segurar o Fabrício Bruno, Pedrosa? Porque, assim, sempre é bom ter pelo menos mais um zagueiro. Tem 2 de confiança, tem que ter aquele pronto para entrar, né? Boa tarde, Flávio. Boa tarde, Denê, galera de casa. Feliz aqui de estar de volta. Em relação ao Fabrício Bruno, eu acho que é uma situação que o próprio Fabrício Bruno não quer mais ficar no Flamengo. Ele encara, obviamente, que ele teve o melhor ano da carreira dele, chegando à seleção brasileira e com todos os méritos. A gente elogiou o Fabrício Bruno aqui, se eu não me engano, em jogos contra a Espanha e Inglaterra, para você ver o nível que esse jogador estava no ano passado. E chega o Felipe Luiz, que é uma escolha completamente normal também, nenhum absurdo ele colocar o Fabrício Bruno no banco para o estilo de jogo que ele tem, mas o Fabrício Bruno, como atleta também, pelo momento que ele vive, tem o direito de querer ser titular, tem o direito de querer entrar em uma grande equipe como é o Cruzeiro, e o Cruzeiro está formando um grande time novamente. Então, assim, eu acho que para o Flamengo, 7 milhões de euros, a gente vai botar aí com os 800 mil euros em bônus, quase 50 milhões de reais que a gente pode colocar para um reserva que não quer mais ficar, eu acho que é uma negociação válida para ambos os lados. E aí o Flamengo vai ter que ir ao mercado para contratar um jogador que se encaixe no próprio estilo de jogo do Felipe Luiz. Eu acho que com 50 milhões de reais você pode gastar menos e ter dinheiro em caixa para poder até colocar em outras posições. Vale lembrar também que tem um zagueiro que eu gosto muito, que a gente sempre fala aqui, que é o Cleiton, que recebe poucas oportunidades e que ele pode receber mais oportunidades esse ano. Então eu acho que no final das contas a venda do Fabrício Bruno pro Flamengo e pro atleta é uma venda positiva. Você falou do Wesley, o Vene, que o Flamengo não quer vender o Wesley agora. Eu escuto que o Flamengo busca no mercado um lateral direito, isso procede com a permanência do Wesley. Tendo Varela lá, precisa de um outro lateral direito? Ou seria algo para preparar a saída do Wesley? Só se vendesse um lateral direito, ou até mesmo se o Varela saísse, né? Porque o Varela ele vai ser reserva. Hoje não é uma prioridade. Hoje não é prioridade. Direito. A prioridade do Flamengo, e isso o torcedor ele precisa entender, a prioridade, o Flamengo não vai ser agressivo no mercado de transferência. A prioridade é porque o Flamengo entende que precisa de centroavante. É óbvio, o Pedro está lesionado e não se sabe como ele vai voltar depois dessa grave lesão no joelho. E o Gabigol saiu, foi pro Cruzeiro. Então o Flamengo precisa sim de um centroavante e vai buscar. Só que o Flamengo
Flamengo, ele não vai ser agressivo, até porque não precisa. O Flamengo tem um baita elenco. Teoricamente, mas o Felipe... para centroavante precisa. Sim, é a posição que o Flamengo está buscando. E agora não rápido, faz sentido. né? Tem que ser logo. Esse é o ponto, ele precisa ser logo. Agora, para a lateral direita, que você me questionou, não faz o menor sentido o Flamengo gastar tempo e dinheiro numa posição que o Flamengo já tem 2 e não quer negociar o Wesley de jeito nenhum. Não faz o menor sentido. E sobre o Fabrício Bruno, posso só fazer um rápido comentário aqui? Muita gente critica o jogador pelo fato dele pedir para sair para o Cruzeiro. Gente, ele não é um jogador acomodado. Para mim, o grande problema seria se ele ficasse satisfeito em ser reserva no Flamengo, ganhando o dinheiro que ele ganha mensalmente, porque ele custa alto. Então, por que ele quer ir para o Cruzeiro? Porque ele ouviu do Fernando Diniz que lá ele vai ser titular. E ele ouviu do Felipe Luiz que ele vai ser pouco utilizado. Então, se põe no lugar do jogador. Não é culpa do jogador. Eu vejo muita gente criticando o jogador nas redes sociais. Como assim? Quer deixar o Flamengo? Ingratidão, quer ir pro Cruzeiro. Gente, ele quer jogar. No Flamengo ele não vai jogar. Embora eu entenda que a gente está falando de uma temporada que vai ser muito complicada pro Flamengo. São muitos jogos. Só que ele vai jogar pouco. Ele estava jogando muito. Ele perdeu vaga de titular no Flamengo pro Léo Ortiz e perdeu convocação para a seleção brasileira pro próprio Léo Ortiz. No Cruzeiro ele entende que ele pode voltar a ser convocado para a seleção brasileira. É até óbvio, né? Porque se ele ouviu mesmo do Felipe Luiz, como o Venê tá passando. Exato. E o Felipe Luiz já mostrou isso no passado, né? Não é exatamente a novidade, porque o Felipe Luiz, eu lembro na coletiva de apresentação, ele falou, vai ter gente que vai ficar chateado comigo aqui. Sim. Vai ter jogador que vai ficar chateado. No jogo seguinte, ele barrou o Fabrício Bruno, mostrando quem era esse jogador que ficaria chateado. Sim. Não por nenhum problema pessoal, é uma escolha. O Ortiz também é muito bom, mas é o direito do Fabrício Bruno querer jogar. E né? é diferente você perder a vaga porque você não tá jogando bem. Você perdeu a vaga por uma preferência do treinador. Quando você perde a vaga por uma situação que você não está jogando bem, que você não está bem, você entende, fala assim, realmente, eu mereci perder a vaga. O Fabrício Bruno não foi esse caso. O Fabrício Bruno perdeu a vaga por uma preferência e ele tem total direito de buscar um novo rumo para a carreira dele, inclusive até pensando em seleção brasileira. É um cara que é cotado para jogar na seleção brasileira. Eu acho que para o Flamengo é uma boa essa venda, porque você abre uma brecha na folha salarial para você fazer uma contratação. E assim, a gente está falando, na boa, não dá para o torcedor cair naquele cômodo, não, o jogador vai ser importante. Beleza, o José Boto ele foi contratado para fazer contratações diferentes. Por exemplo, sair do óbvio, sair da caixinha. Porque se ele for no óbvio, a gente vai no óbvio. A gente acompanha o futebol, a gente vai no óbvio. O José Boto, eu tenho certeza, com 50 milhões, você consegue contratar um jogador para repor a altura. Para ser reserva. Ele não vai ser titular, não é um jogador para ser titular. Ele vai contratar um jogador para compor elenco. Com 50 milhões de reais você não consegue um zagueiro, seja de 28 anos, como é a idade do Fabrício e vai completar 29 em fevereiro, ou seja mais jovem. E até uma curiosidade, tá? O André Cury, que é o empresário do Fabrício Bruno, ele tentou fazer o mesmo na época com o Pablo Mari e Léo Pereira. Por exemplo, ele intermediou a saída do Pablo Mari para o Arsenal e ele também intermediou o Léo Pereira saindo do Atlético Paranaense para o Flamengo. Nesse caso, ele tentou fazer o mesmo com outro jogador, o Kaique Rocha, do Atlético Paranaense. Só que o Flamengo não gostou do nome. Ele ofereceu, falou, beleza, a gente vende Fabrício e eu consigo trazer o Kaique Rocha do Atlético Paranaense. Mas aí o Flamengo não gostou do nome. Ainda bem que o cara é bom vendedor, né? O cara já apresentou a solução. Agora o Boto vai ter que mostrar, com 50 milhões dá para ir atrás de um zagueiro, vai ter que ir atrás de um centroavante, mostrar que conhece o mercado internacional. Para um centroavante com a saída do Gabigol. A gente mostra rapidinho aqui a apresentação lá no Cruzeiro, Gabigol, Cruzeiro montando aí um time com vários jogadores famosos, campeões, mas jogadores que não estavam em alta em seu canteiro. Felipe Tereza está na frente do Carlinhos. O Felipe Tereza, que veio da base, o Felipe Luiz conhece bem ele. Conhece bem. Porque fez o gol do título. Exatamente, geral, né? É esse mesmo. E o Carlinhos foi reserva para ele, inclusive, nesse jogo treino. Sobre esse time do Cruzeiro, não sei se o Pedrosa vai concordar comigo. Eu acho que o Pedro Lourenço, ele falou uma verdade. Ele está contratando jogadores que são ídolos em outros clubes. No caso, o Gabigol, Dudu. O Rio. Ele não está contratando esses jogadores no auge. Não adianta o torcedor cruzeirense achar que esses jogadores estão chegando lá no auge. Não é o Gabigol de 2019, não é o Dudu de 2020, 2021, não é o Cássio de antigamente, não é o Fagner, muito menos o Fagner. Acho até mesmo que o Fagner tem que ser reserva para o William. Mas, enfim, é um time... Se contratar o jogador mais em alto nível em relação ao momento, vai ser o Fabrício Bruno. Verdade, no auge, o melhor momento dele. O melhor momento da carreira do Fabrício Bruno é agora. Vamos falar do VAR, quem é o Pedrosa? Vamos falar do VAR. Então, é isso aí, nação, mais um vídeo aí. Como eu disse aí, o próprio Vene Casagrande também chegou a mencionar durante o vídeo aí, né?
o Flamengo está muito perto de finalizar a negociação entre Fabrício Bruno e Cruzeiro, né? Então, a segunda proposta agradou os dirigentes do Flamengo e está tendo reunião nesse momento. E o Flamengo, sim, pode anunciar a qualquer momento a venda do jogador ao clube mineiro, né? Então, 7 milhões de euros por 70% do jogador, mais bonificações, né? Então, deve gerar em torno de mais ou menos aí 50 milhões de reais, né? E falando em relação à negociação, venda, dinheiro, nova diretoria, né? O Rodolfo Landim, na última gestão, entregou o caixa praticamente zerado para essa nova diretoria, né? Vai lembrar que o Flamengo tem um desafio financeiro, né, nesse primeiro trimestre aí, né? Que precisa contratar jogador, não tem dinheiro, por conta dos altos investimentos que o Flamengo fez no meado do ano passado, de 2024, né? O Flamengo está praticamente zerado de caixa, né? Então, o caixa inicial do Flamengo para 2025 é de 3 milhões de reais, né? Então, o Flamengo vai tentar, sim, conseguir arranjar dinheiro de outras maneiras, cobrando pessoas que estão devendo o clube, ou até empréstimo mesmo, que pode isso acontecer também, né? Como que é? Isso pode acontecer, empréstimo. Eu esqueci a palavra na hora de utilizar aqui, né? E a última notícia aqui que eu vou falar, o Flamengo é o segundo time mais valioso do mundo fora da Europa, né? Do centro lá, fora da Europa, né? E a gente olhar aqui o top 10 aí, né? O top 10, Palmeiras em primeiro lugar, sendo o clube mais valioso do mundo fora da Europa, em cotação em euros, 201 milhões de euros. Flamengo 198. Vai lembrar que eu não sei quando foi feita essa pesquisa aqui, né? Mas o que eleva esse patamar muito aqui é o Estevão, né? Estevão, jovem jogador, 19 anos, então eleva muito esse patamar. Mesmo assim, o Flamengo tá brigando ali nas cabeças. Botafogo 147, com Almada, Luiz Henrique, ele também ajuda muito. América do México, Monterrey do México, River Plate da Argentina, Chivas, Guadalajara do México, 115, Al Hilal 110. Se o Neymar tivesse se o Neymar tivesse no auge, ele não estaria aqui. Simplesmente o Boca Juniors e o Al Nassr, né? Então, mesmo tendo o Al Hilal tendo o Neymar e o Al Nassr tendo o Cristiano Ronaldo, sabemos que os dois jogadores estão no final de carreira, né? Cristiano Ronaldo final de carreira, mas o cara é um monstro. O cara consegue ter números praticamente do seu auge. E o Neymar aí se machucando, cada ano se machuca, uma lesão pior que a outra. Então, acaba sendo muito desvalorizado, né? Além de um elenco milionário, o Flamengo possui o terceiro jogador mais valioso do futebol brasileiro, que é o Pedro, né? Segundo a pesquisa, o camisa 9 está avaliado entre 17 e 23 milhões de euros, né? Só atrás de Estevão e Luiz Henrique, que não faz mais parte do Botafogo, né? Então é isso aí, tamo junto e é nóis, nação, deixe seu like.